Então, hoje nós voltamos aqui com a nossa aula falando sobre Lutero e vamos saber um pouco da sua biografia e como nasce um heresiarca. Antes de mais nada, eu peço a vocês que se inscrevam no canal, compartilhem, dê um like no vídeo, ative o sininho, entendeu? Tudo isso é muito importante para o nosso trabalho aqui. E comentem também, né? É claro. Ficou consignado na história que Lutero era um sujeito que reformou a igreja, né? Que fez uma grande contribuição para o evangelho, para a difusão do evangelho, para a difusão das Sagradas Escrituras e etc. Como nós vamos demonstrar aqui, não foi bem assim que a coisa aconteceu, não. Iremos traçar dentro da sua biografia, desde o seu nascimento até a tua vocação religiosa, antes mesmo daquilo que vai ser conhecido como a Reforma Protestante. É só para vocês terem uma ideia do que é esse sujeito. Martinho Lutero nasce em 10 de novembro de 1983, filho de uma família de pobres mineiros, né? Gente com a capacidade financeira limitada, mas que conseguiram proporcionar educação para o seu filho. A sua mãe, segundo o relato dos seus amigos e braço direito, no primeiro instante, o Felipe Melanchthon, a sua mãe era uma mulher virtuosa, piedosa até, que seguia a religião com muito afinco, mas ela mesma já tinha umas ideias deturpadas ali sobre a questão dos castigos divinos. E o seu pai, segundo esse próprio amigo, também era um homem rude, né? Um homem sem finos modos, que beirava a crueldade. Aí ele vai fazer seus estudos, né? Ele vai iniciar seus estudos em 1489, na cidade de uma escola pública imensa, onde ele mesmo depois ele vai comentar as lembranças que ele tinha desse tempo de escola. Ele achava que tudo era um fardo em aprender, etc., apesar de ser um sujeito com uma inteligência bem viva. Mas por conta das suas traquinagens, ele vai narrar que ele chegou a ser castigado num só dia 15 vezes com castigos corporais. Em 1497, ele vai estudar sobre a orientação de religiosos. Nesse período, era muito comum, para poder custear os estudos, os estudantes irem pela cidade cantando, pedindo esmolas de porta em porta, o que deixou ele no estado totalmente lastimável, ficou com a figura totalmente abatida, despertando a piedade de uma senhora, uma viúva rica, chamada Úrsula Schauber, que o acolheu e daí para frente patrocinou seus estudos até que ele o patrocinou até que ele completasse os seus estudos. Em 1501 ele vai sai de Eisenach, vai para Erfurt para terminar os seus estudos, né? Onde cursou a universidade por 3 anos. Ele vai se tornar mestre em ciências e recebeu toda a pompa, né, da ocasião, recebendo respeito até mesmo do seu pai e dos seus companheiros. Para se ter uma ideia, o pai dele deixou de chamá-lo de tu, de tratar ele de tu, a partir do momento que ele se formou. Ele começou a ser chamado pelo próprio pai de senhor. Porque quando ele chega lá em Eisenach, na cidade de Eisenach, e vê uma formatura, ele fica muito impressionado. Ele vê que os estudantes que acabaram de receber as titulações e caminhavam pelas ruas em procissão, recebendo toda a honra da vizinhança e tudo mais. Eles eram recebidos com banquetes e toda a honra possível, assim, até das autoridades da cidade. E a partir disso, o próprio pai, ele conseguiu ganhar o respeito do próprio pai, que o queria ver formado. Aí, findados os seus estudos, ele vai tentar vai tentar cursar fazer outros cursos. Ele tentou receber o título em Direito Canônico e Direito Civil, mas em apenas um mês ele abandonou os estudos. Findado esse período, ele volta para
para Mansfield, de onde ele saiu. Acontecer que nesse período, nós estamos falando de 1502, ele volta para sua cidade natal. E voltando para sua cidade natal, ele vai ter a sua iluminação, por assim dizer, né? Ele vai ter a sua iluminação da sua vocação religiosa. A história que ficou consignada é que ele saiu de uma cidade para outra. Chegando no meio do caminho, ele enfrenta uma grande tempestade e um raio cai nos seus pés. E um raio cai nos seus pés, ele com medo de que ele viesse a morrer no meio daquela tempestade, ele vai fazer a seguinte promessa: valei-me Santana, e eu me farei monge. Ou seja, se ele sobrevivesse aquilo ali, ele se faria monge, né? Isso ficou consignado na história. Mas há outras linhas de pesquisa que falam o seguinte: uma, que ele vinha sofrendo ameaças de morte, que portanto ele foi se esconder no convento dos agostinianos. E outra, acredita que ele estava fugindo de um duelo. Nessa primeira parte que ele sofre ameaça de morte, ele chega a mandar uma carta para o seu pai, relatando isso, tá? Por isso que existe essa hipótese. E a do duelo é porque uma certa vez ele se feriu com corte, por assim dizer, mortal na perna, e sangrava muito quanto a isso, e fez esse juramento. Trabalha-se com essas duas hipóteses. Então, em 1505, precisamente no dia 16 de julho, ele se apresenta ao convento dos agostinianos em Erfurt, onde ele vai ser levado pelos seus amigos até a porta do convento. E lá antes disso ele vai receber, vai participar de festas, de despedida, etc, dos seus amigos, daqueles seus amigos que foram seus companheiros durante seu período na universidade e tudo mais. E nesse dia ele ingressa Acontece que uma das prescrições dos agostinianos era o seguinte: eles tinham que ler as Sagradas Escrituras de maneira atenta e devota todos os dias, o que já põe por terra o fato de que a Bíblia era guardada a 7 chaves, como eu já falei aqui anteriormente, citando o caso da tradução alemã, a Bíblia de Mentel, que foi feita no final do século XV, por exemplo. Eles recebiam a versão completa das Sagradas Escrituras e tinham por obrigação lê-la atentamente, ouvi-la atentamente. Um desses episódios que vão ser narrados, que está nas atas do convento onde ele esteve, é que quando essas leituras eram feitas e falava-se do evangelho, do possesso surdo e mudo, Lutero começou a se tremer todo, da cabeça aos pés, se jogar no chão. E quando foi narrada a parte do possesso, ele gritava: não sou eu o possesso, não sou eu o possesso. Isso demonstra muito a sua personalidade histriônica, a sua personalidade interiormente perturbada pelos escrúpulos, né? Era um homem dado a esse tipo de excesso. Era um homem dado ao excesso. Isso é muito importante falar aqui, tá? Outro episódio que chama muita atenção na sua vida monacal, ele vai falar o seguinte: atormentei-me, rezei, jejuei, vigiei, tanto frio sofri, que seria bastante para me matar. Bom, ele fazia essas coisas sem a supervisão do seu superior, tá? Ele se entregava a esse tipo de excesso, essas práticas excessivas, o que quer dizer que ele era um homem voltado aos excessos. Eu tô me estendendo nisso aqui, por quê? Porque isso é importante falar, afinal, ele é tido como um homem equilibrado, sensato, e não é nada disso, gente. Não é nada disso. Ele não era esse tipo de homem, muito pelo contrário. Um outro episódio que vai acontecer com ele depois que ele já se tornou padre, isso em 1507, ele estava na Catedral de Erfurt, celebrando a sua primeira missa, em que em determinado momento, enquanto ele fazia uma oração, ele ainda como neo-sacerdote, ele começou a tremer da cabeça aos pés e quase abandonou o
o altar, porque ele foi tomado por um temor de Deus, não um temor no bom sentido, tá? Mas um medo, assim, desnecessário, que ele só não deixou a missa no meio do caminho porque um dos seus assistentes foi lá e o trouxe de volta para que ele completasse a missa, né? Então, assim, isso é para a gente ver o quanto ele era. Outro exemplo ocorre em 1515, que durante uma missa durante a procissão do Santíssimo Sacramento, Lutero vai cair também se tremendo todo com temor de Deus, achando que Deus estava ali para puni-lo e mandá-lo para o inferno simplesmente por causa dos seus pecados de consciência, aquilo que ele achava que era pecado que estava dentro dele. Muito bem. Aqui vai entrar um outro problema que existia naquela época. Lutero foi ordenado em 3 de abril de 1507. Só que ele vai receber os seus estudos teológicos somente depois de ordenado. Então, assim, já existiu uma inversão nisso. E toda a sua teologia será baseada na teologia de Guilherme de Ockham, ou seja, do nominalismo. O que é o nominalismo? É um sistema que negava o valor objetivo das coisas. É um sistema de ideias que negava o valor objetivo das ideias, e que, portanto, nenhum homem teria acesso às realidades metafísicas. No primeiro instante, isso não traz tanto problema na questão doutrinal com essa doutrina com a doutrina da igreja, mas bota de morro abaixo o sujeito direcionado ao erro. Tá? Então essas ideias já estavam ali no inconsciente de Lutero. No inconsciente não, essas ideias já estavam no consciente de Lutero. Ele já se dizia, ele mesmo dizia, eu sou da escola de Ockham, eu sou promotor mó do nominalismo. Ele fazia essas afirmações. E aqui nós podemos ver os possíveis fundamentos dos seus erros. O primeiro é a deficiência dos seus estudos teológicos. E o segundo, o mau embasamento de suas doutrinas. E foi ordenado primeiro, posteriormente teve um estudo teológico rápido e superficial. O seu estudo teológico foi com uma doutrina falsa. Um tempo depois, ele vai voltar para Wittenberg. Em Wittenberg, ele vai se encontrar com o vigário-geral da sua ordem, chamado Padre Staupitz, que desempenha, além do cargo de superior, também era professor de exegese na universidade local. E queria um substituto para colocá-lo para ocupar o seu lugar, e orientou Lutero para que desse seguimento aos seus estudos e tirasse a permissão para ser professor nessa universidade. E Lutero seguiu os seus conselhos. Quando em 9 de março de 1509 ele se formou e colou o grau de mestre na matéria de Sagrada Escritura. Então, gente, veja, esses estudos precipitados, unidos a uma má doutrina. Lutero não teve o tempo suficiente Lutero não teve o tempo suficiente de decantar intelectualmente toda a matéria e lançou olhares errados sobre alguns aspectos das Sagradas Escrituras. Como, por exemplo, mais tarde nós vamos ver a sua leitura sobre as cartas aos Romanos, né? Ele vai fazer uma leitura que é uma deturpação da justificação e que será o estandarte do luteranismo. Então ele se torna leitor, né? Leitor de Sagradas Escrituras, era uma matéria que era lecionada, e ali começaram os problemas. Então Lutero volta para Erfurt e, como novo leitor de teologia, ele foi encontrar lá nessa cidade uma dupla guerra, que era o seguinte: existia na cidade uma insurreição popular e também no convento dos frades agostinianos, no qual a discórdia era de espécie diferente. Naquele tempo, a congregação abrangia 2 províncias. A parte alemã, que era mais rigorosa na observância das regras, e a saxônica, um pouco mais mitigada da regra primitiva. Quando o padre Staupitz foi nomeado vigário-geral da Alemanha, ele procurou unir os 2 conventos sob a sua alçada. Essas 2 frentes, a saxônica e a alemã, sob a sua alçada. Roma favoreceu essa medida.
tá? Permitindo também que essas duas partes reunissem somente um vigário geral para os dois conventos. A escolha caiu sobre o Staupitz, que queria fazer ali uma certa reforma na regra dos agostinianos, que ele gostaria de que fosse mais do modo alemão, que era um pouco mais rigoroso e menos mitigado. 7 províncias alemãs resolveram protestar, da qual estava o convento de Erfurt, onde estava Lutero e também o seu superior, a qual o seu superior tomava conta em Erfurt, o padre Staupitz. Só que nessa época foi feita uma deputação a Roma para levar o desejo dos insubmissos. E quem foi encarregado de levar isso? O Martinho Lutero. Ele foi encarregado de levar essa insatisfação dos monges à Cúria Romana. Então, o reformador chega em Roma. Ele, que tem uma alma materialista, ele não consegue enxergar outras coisas senão somente as estruturas da igreja e tudo mais. Embora ele tivesse essa sensibilidade artística, ele não conseguiu apreciar toda a grandeza que existia na Cidade Eterna. Lutero desejava ver o Santo Padre, mas por conta do Santo Padre estar numa viagem ao norte da Itália, ele não teve a possibilidade de vê-lo. Somente 10 anos depois ele irá entrar novamente em contato com o Papa, mas aí já é um assunto para uma outra aula, porque já será no contexto da excomunhão dele da igreja. Lutero, então, ele não retorna mais para Erfurt, e sim volta para Wittenberg. Parece que ele nunca mais voltou para aquela cidade. Isso no ano de 1512, onde ele continuou seus estudos ali sobre teologia. E aí recebeu o seu barrente e o seu anel de formado, né, de doutor. E no mesmo mês ele começou a lecionar sobre Sagradas Escrituras, substituindo o padre Staupitz. E é justamente aqui que Lutero começa a ter os seus erros de princípios teológicos. Ora, quando ele, em certo momento, que ele vai falsificar a passagem de Romanos 3:28, ele vai dizer que São Paulo diz o seguinte: porque julgamos que o homem é justificado pela fé. E ele vai dizer, Lutero, o homem é justificado somente pela fé. Isso é uma falsificação da Bíblia que ele faz. Seu amigo, seu braço direito, Melâncton, vai exortá-lo, vai dizer, isso aqui está errado, a Sagrada Escritura não diz isso. E ele vai retrucar dizendo, se perguntar, ele fale que foi o doutor Lutero que assim quis. Para você ver que nível de homem é esse. A carta de São Tiago, que vai falar da validade das obras, né, para a salvação do homem, ele vai chamar de carta de palha. Joga isso para o canto. Isso não serve. Então vejam que tipo de homem é esse. Que tipo de homem era Lutero. E assim segue a vida dele. Cheio de erros de princípio, né? Um homem que tinha problemas com autoridade, como foi demonstrado. A sua vida escolar, na sua primeira infância e adolescência, ele já demonstrava um temperamento em que ele não era muito dado à questão de autoridade, sempre questionava a autoridade, e foi marcante para que o heresiarca nascesse. Tá? Depois nós vamos entrar numa questão da reforma propriamente dita, nos debates teológicos. E se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, comente, compartilhe com seus amigos e até uma próxima.